Oi pessoal, eu sou o Davis e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o filme Batalhão 6888, que retrata as crônicas e vivências da Lina Derry Cott, uma ex-militar preta que serviu aí ao exército militar nos anos 40. Então roda a vinheta porque o filme de hoje e o vídeo de hoje são super especiais. Como eu comentei com vocês, o vídeo de hoje é sobre o filme Batalhão 6888, que, pessoal, quando eu assisti esse filme, eu comecei com aquela ideia de que seria um filme de um romance clichê dos anos 40, mas o filme já começa com uma cena da Segunda Guerra Mundial. Gente, quando você olha para aquele plano, para aquelas cenas, para aquela forma de começar um filme, tu já prende a atenção ali. Tu já quer saber do que se trata aquela cena, tu já quer saber de que modo que vai seguir aquela cena. E, cara, gostei muito. Já vou falar aqui no início do vídeo que foi um filme que me fez chorar em alguns momentos, porque além dele dar um protagonismo para toda uma cultura preta, para protagonistas pretos, ele retrata o empoderamento feminino nos anos 40, enquanto as mulheres, principalmente as mulheres pretas, eram muito subjugadas como inferiores aos homens. E tudo que elas faziam, tudo que elas se propuseram a fazer naquela época, e até um pouco depois também, e até hoje, ouso dizer, era desacreditado, era duvidado. Elas não tinham força elas tinham, né? Mas no caso, elas não tinham força de voz, não tinham aquele poder de falar alguma coisa ou até mesmo de sugerir coisas como os homens tinham. Então, nossa, esse filme Batalhão 6888, meus amores, é um filme incrível, é um filme sensível, é um filme que te coloca a par de tudo o que tu pensa sobre história, sabe? E aqui é uma história importante para os Estados Unidos também, porque é uma história real. É uma história que realmente aconteceu, é um batalhão que foi composto somente por mulheres pretas, é um batalhão que foi composto diante de dúvida, diante de chacota, né, no modo geral, diante de falta de patrocínio, falta de dinheiro, falta de crédito mesmo, sabe? E essas mulheres aqui, que elas iam para o batalhão, que elas se inscreviam no exército, elas iam porque não tinham como pagar a faculdade, né, como é mostrado no filme, inclusive, e porque lá elas tinham pelo menos o direito de serem ouvidas, elas tinham o direito de serem, como é que eu posso explicar? De terem a sua história escrita da maneira que elas quisessem e da maneira que elas pudessem compartilhar com as pessoas futuramente. E nossa, cara, eu me emociono muito em falar desse filme porque eu não colocava muita fé nele. Não por achar que os personagens iam entregar, tá? Porque desde o começo eu já sabia que seria um filme bom. Mas eu fiquei com aquela ideia de que seria um romance clichê dos anos 40, sabe? Que é bom a gente assistir, claro. Só que fica batido demais, entende? Então eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fiquei com esse sentimento de... Bah, será que vai ser mais um romance dos anos 40? Mas não, foi um filme que retratou a história e a vida da Lina de uma maneira muito sucinta, de uma maneira muito verdadeira. E eu tenho certeza que se você assistiu esse filme, assim como eu, você também chorou em cada cena do filme. E claro que nós temos um grande elenco que fez todo esse filme acontecer, juntamente com uma grande equipe de direção, filmagem, roteiristas, enfim. E eu vou falar aqui pra vocês agora os nomes de alguns personagens que com certeza marcaram esse grande filme. E eles são Ebony Obsidian como Lina Derry Cott, Greg Sulkin como Abram David, Kerry Washington como Major Cherry Adams, Janice Williams como Johnny May, Sarah Jeffrey como Dolores, Donna Biscuit como Emma Derry Cott e Jay Reeves como Hug Bell, gente. E claro que nós temos um grande elenco que faz parte desse filme, eu só listei aqui
os principais, né, que mais aparecem, pra não ficar também 40 minutos de vídeo. Preciso comentar com vocês sobre a história da Lina e do Abram David, que é o principal casal da série, inclusive depois que ele acaba morrendo na Segunda Guerra Mundial. Bem, a Lina e o Abram, eles se conheceram ali na Pensilvânia em 1942, e até onde mostra no filme, eles parecem ser um casal pacato da cidade, mas que naquele tempo o homem tinha que pedir permissão para a família para poder namorar a mulher, obviamente. Só que eu achei que seria aquele casalzinho assim, sabe? Ai, entendeu? Mas não. Nas cenas que foram se passando, eles foram criando uma paixão entre eles, uma paixão assim que eles foram conseguindo nutrir muito bem. E o Abram, ele chega a entregar um anel pra Lina como forma dela esperar por ele, né? Porque aquela festa que tá tendo ali dele, ela é uma festa de despedida, ela é uma festa que é pra ele ir pra guerra. Entendeu? Que eu acho que naquele tempo costumava muito ter isso. Acredito que naquele tempo costumavam ter muito essas coisas. Esse costume, essa cultura, enfim. E ele dá esse anel pra ela como forma dela esperar ele, né? Dela não se casar com mais ninguém enquanto ele estiver na guerra, dela não namorar com ninguém enquanto ele estiver na guerra, enfim. Só que, infelizmente, o tempo vai passando e a Lina, ela não recebe mais cartas do Abram. Porque naquele tempo as pessoas se comunicavam por cartas, obviamente. Elas não tinham um celular ali pra mandar um WhatsApp, um Instagram, uma DM, enfim. Mas, voltando agora pro assunto, o tempo ia passando e ela não recebia cartas do Abram e isso ia preocupando ela. Porque, ok, o sistema de envios das cartas naquele tempo era muito complicado, era muito difícil de uma carta chegar até as pessoas. E quando ela vê que as cartas não estão chegando pra ela, ela já começa a sentir no coração dela que o Abram está ou ferido ou morto, correto? E quando chega uma carta nas mãos da mãe dela, de que o Abram morreu, é o suficiente para a câmera congelar no rosto dela e ela começar a chorar instantaneamente. E nesse momento a gente já consegue perceber que aquela carta, mesmo ela não falando nada, mesmo não tendo nenhuma voz falada por cima, a gente já consegue perceber que é a carta de que ele morreu na guerra. Depois desse momento, a Lina fica super arrasada, fica super deprimida, porque o grande amor da vida dela, infelizmente, se foi na Segunda Guerra Mundial. E ela começa a entrar num transe tão grande que na cabeça dela nada mais vai ter sentido. Na cabeça dela nada mais vai fazer sentido, ela não vai mais conseguir ter amor por mais ninguém, não vai conseguir mais pensar na faculdade, não vai conseguir mais pensar na família. E isso acaba levando ela a ter a decisão de se inscrever no Exército Feminino de 1942. Vamos levar em conta que naquela época as mulheres não eram muito acreditadas para esse serviço, apesar de no filme mostrar majoritariamente o exército feminino. Só que a gente sabe que a sociedade naquela época era outra e que os costumes também naquela época eram outros. Então a Lina chega no exército, só que a adaptação dela nesses primeiros meses, nesse primeiro tempo, ela é muito complicada porque a Lina, ela era uma moça de família. Assim, claro, como todas as outras que estavam ali, ou como a maioria das outras que estavam ali. Ela começa a ter dificuldades de se adaptar às provas, ao alojamento, a maneira como as soldados, né, vivem ali no exército e como elas também têm que aprender a agir ali naquele meio. A Sargento Adams, ela é retratada no filme como uma mulher incisiva, uma mulher um pouco séria, mas que ao mesmo tempo está ali para fazer com que o seu batalhão seja levado em consideração. Inclusive, eu tenho que dar uma menção honrosa porque essa personagem e essa atriz fizeram todo o filme ser incrível juntamente com as outras protagonistas. Porque, gente, imagina, tu é uma general, uma major, enfim, que tá ali na frente de 856 mulheres que estão começando ainda a se tornar soldados para formar um batalhão como aquele. Então, a cabeça dela, tenho certeza que devia estar assim, ó,
meu Deus, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Porque a cada cena que vai passando do filme, a gente vai percebendo que ela vai ficando num transe ainda maior, porque além dela ter que lidar com as questões pessoais da vida dela, com as questões do batalhão, ela tem que lidar com os generais, com os sargentos, com os soldados, com todo mundo desacreditando dela e do batalhão dela. Elas recebem a missão impossível, tá? Acreditada no filme, de enviar 17 milhões de cartas que estavam paradas ali nos depósitos do quartel, do exército, enfim. Só que nos primeiros momentos dessa missão, as cartas voltam porque elas não conseguem ter aquele trabalho árduo de entender a letra dos soldados, de entender os remetentes, porque muitos colocaram o remetente errado, muitos não sabem escrever, muitos não têm aquele endereço que estava nas cartas, e é por isso que de primeiro momento as cartas elas acabam voltando. É algo assim que é frustrante a gente ver no filme, que elas têm esse sentimento de meu Deus, não tá dando certo, não estamos conseguindo fazer esse trabalho, e o general ele fica ainda mais em cima delas, obviamente. Porque ele quer que as cartas sejam enviadas e ele também quer que a opinião dele sobre as mulheres pretas do exército, do batalhão ali, seja a opinião que vai valer. Porque se as mulheres conseguirem enviar as cartas, aquela opinião que ele tem, aquela opinião misógina, ridícula que ele tem, ela vai cair por terra, entendeu? Então ele fica feliz no começo que as mulheres não estão conseguindo fazer o serviço, mas, para surpresa dele, a Lina, ela descobre uma maneira de identificar o selo das cartas com o mapa. E ela consegue ver exatamente de que região que é, de que estado que é, de que bairro que é. E, gente, ela é uma pessoa astuta, inteligente, que sabe exatamente o que fazer. Claro que pela morte do Abram, né, pela partida dele, ela teve a sua vida mudada, né, do avesso. Ela ia se casar, ia pra faculdade, ia ter filhos, enfim. E do nada ela se vê no exército feminino. Então, eu acho que isso foi um grande crescimento pra personagem, sabe? Eu acho que isso foi um grande crescimento pra ela, tanto quanto soldado, quanto como mulher. Então, é muito bonito de ver como ela vai crescendo, como ela vai criando uma casca em volta dela, que permite que ela seja forte, resiliente e que ela se mantenha calma, pra não deixar que aquelas opiniões que tá vindo de fora, que tá vindo de pessoas brancas, homens brancos, enfim, faça com que ela se torne aquilo, entendeu? Tanto que em algumas cenas do filme, na adaptação dela, ela não consegue ficar numa câmara de gás, que as mulheres têm que ficar, né, com uma máscara, enfim, por um tempo indeterminado. E um fotógrafo tira foto dela e põe nos jornais, dizendo que o exército de mulheres pretas é uma chacota, alguma coisa assim. Agora eu vou falar de uma diva, que é uma personagem coadjuvante, claro, mas pela personalidade ácida dela e pelos seus comentários tóxicos, gente. Se vocês verem a personagem Johnny May, que é ali uma iniciante, né, que também tá entrando junto com a Lina e com as outras meninas, nossa, os comentários dela são tão incríveis que ela fala sem pensar. Só que a gente meio que começa a ficar do lado dela, porque ela é aquela vilã que ela bate de frente com a Lina, que é a personagem principal. Então, obviamente, a gente já fica do lado dela. E os comentários ácidos, a forma de pensar, a forma de agir, gente, tudo. Tudo isso, nossa. Que personagem. Gente, eu amei demais essa personagem, juro pra vocês. Nossa, eu amei demais. Eu acho que quando eu comecei a ver as cenas dela, assim, eu fiquei... Cara, vamos ser amigos, sabe? Porque ela vê ali as meninas que são mais mongas, tipo... sabe? E ela fala, ô meu, se impõe, entendeu? Seja mulher, sabe? Tipo, vamos pra luta, meu. Cara, ela é incrível. Nossa, eu amei essa personagem. Tanto que eu separei um bloco do vídeo pra ela, porque, cara, eu acho que ela e a Lina e a Sargento Adams, elas estão assim, ó, as três, assim, minhas febres do filme, juro pra vocês. E eu também lembrei de uma coisa, que esse filme, eles passam na mesma época da série As Telefonistas, tá? Que foi uma série que eu assisti há alguns anos na Netflix e eu fiquei completamente apaixonado. Gente, eu amo a Blanca Soares como Lídia.
Nossa, o Ian Gonzalez como Francisco, a Meg Sivantos como Ángeles. Nossa, que filme incrível! E são uns atores tão deliciosos que, meus amores, eu fico assim, ó. Não, tu vê a série, claro, pela história, obviamente, mas principalmente pelos atores bonitos e deliciosos, óbvio. Então essa curiosidade eu quis trazer aqui porque as séries elas passam basicamente no mesmo momento e tem até uma cena em que aparece um monte de telefonistas assim trabalhando e passando as ligações do modo como era passado naquele tempo. Então, eu amo essa série, gente. Eu amo as telefonistas. Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto do filme pra gente concluir esse vídeo. Agora eu vou entrar num ponto em que eu realmente fiquei bem triste no filme, que é quando a Lina ela acha o corpo do Abram. Mas antes, eu vou só voltar um pouquinho, porque tem um ponto importante do filme que eu esqueci de comentar. Tem um outro soldado que conhece a Lina, que... deixa eu ver aqui o nome dele. Ai, não aparece aqui no roteiro o nome dele. Mas é um soldado que ele começa a se apaixonar pela Lina e ele faz de tudo pra ter a atenção dela. Só que como ela tá com o Abra na cabeça, como ela não conseguiu esquecer ele, obviamente ela diz que não tá pronta ainda pro relacionamento e eles até então seguem como amigos. Mas mesmo assim ele permanece ali com a Lina, permanece ali do lado dela e faz de tudo para que ela dê uma chance pra ele. E no final do filme eles acabam se casando. Então, quando você for assistir o filme, você vai entender, você vai saber de quem eu tô falando, porque vai começar a aparecer eles juntos e, enfim, o filme vai entrosando os dois na história pra nós. E agora eu vou falar sobre essa cena, né, que eu introduzi no bloco passado, que foi a cena que a Lina acha o corpo do Abram. Quando elas estão ali no cemitério, né, o batalhão, a Sargento Adams, ela fala pra Lina que aqui ela pode achar o Abram, né, e o corpo dele. Ela começa a ficar com uma crise de ansiedade dentro dela, que a cada túmulo que ela vai passando, ela vai ficando com aquele medo de, e se eu encontrar ele, sabe? E se eu achar o corpo? E é o que acontece. Essa cena, gente, meu Deus. Essa cena caiu uma lagrimazinha aqui, porque ela nunca mais viu ele. Ela não teve tempo de aproveitar o namoro com ele, aproveitar a paixão com ele. E ela vendo o corpo dele ali, né, enterrado, nossa, deu um sentimento assim que eu fiquei querendo abraçar ela, sabe? Eu fiquei querendo falar assim, calma, vai ficar tudo bem. Sei que não tá tudo bem agora, mas vai passar, vai se tornar uma saudade essa dor. E, nossa, vai passando umas cenas assim, flashback, quando ela tá de frente, né, pro túmulo dele. E que cena, gente. Que cena, assim, que eu... Nossa, eu não consegui digerir direito essa cena, sabe? Esse filme, ele te passa essa sensação, assim, de tô feliz, mas tô angustiado, mas tô ansioso, mas tô triste, mas tô feliz. Então tu vai meio que numa montanha russa, assim, sabe? E meio que o filme acaba assim, nessas cenas, né? Depois disso, elas comemoram que elas conseguiram enviar todas as cartas e fizeram o sistema rodar. E basicamente é isso, gente. Basicamente essa é a história do filme, assim, né? São as opiniões que eu tive assistindo o filme. E na cena final aparece a verdadeira Lina lendo as cartas que ela escrevia aos 100 anos de idade. Então é um peso maior pro filme aparecer a verdadeira mulher ainda viva, sabe? E deixa o filme ainda mais rico. E depois, né, nas cenas pós-créditos, aparece os soldados reais, né? Que foram inspirados pelo filme. E também aparece fotos, aparece documentos, aparece arquivos. Então, nossa, é um filme incrível, gente. É um filme incrível. Eu não me canso de falar porque eu amei demais. É um dos meus filmes favoritos do ano, assim. Nem estreou o ano direito, mas eu tenho certeza que... Acho que não tem um filme que vai superar. Posso estar sendo precipitado, mas esse com certeza é um dos meus filmes favoritos. Juro pra vocês. E como eu falei, o Batalhão 6888 foi composto por 855 mulheres pretas que receberam a impossível missão de enviar 17 milhões de cartas para os soldados e para as famílias.
Bom, gente, então essa foi a minha resenha sobre o filme Batalhão 6888. Comenta aqui embaixo se você teve alguma visão sobre esse filme que eu não trouxe aqui. Vamos discutir. E é isso, um beijo e a gente se vê.